Boa noite, queridos alunos e alunas. Boa noite, Ana. Boa noite, Arion. Prazer te conhecer. Obrigado por estar cedendo o teu tempo. E é isso, vamos começar. Arion, se tu quiser se apresentar, não sei, como eu cheguei atrasado, não sei se tu já fez isso. Tudo contigo, Ariol. Boa noite, Ana Clara, boa noite, Felipe, boa noite, os nossos 35, né, além de mim, que estão acompanhando esse momento. Eu agradeço muito o convite da Ana Clara, que é uma parceira de pesquisa, foi minha banca também na defesa da tese essa semana, e é uma amiga muito querida. Enfim, eu agradeço muito o convite e fiquei muito. A vizinhança está animada aqui, não sei se está vazando som. Mas, eu fiquei muito em dúvida até de quando Ana Clara me pediu para preparar essa apresentação, do que eu trazer para vocês, né? Porque sempre que se fala, vamos lá mostrar como faz uma petição inicial, o primeiro impulso nosso é pegar um modelo de petição inicial e compartilhar com os alunos e ficar explicando em cima de um texto, de uma petição, de uma peça. Mas eu acho que, hoje em dia, com o acesso que todos temos a banco de peças, a Google, isso não faz nenhum sentido. Bate-papo. Tá todo mundo batendo papo também com a gente, não fica tranquilo. Mas pior que eu não faço a menor ideia do que é isso. Isso aí é Jaguarão, mal pergunte. Não, estou em Campo Bom. Ah, está em Campo Bom. Rei. É o Papai Noel. Gente. Tá de Natal. Tá no clima. Fica tranquilo, Arion. A gente já fez com muito mais barulho que isso. Tranquilo. Mas eu estou em Campo Bom, como eu dizia. Enfim, me perdi completamente, né, obviamente. Mas, enfim, a gente estava... Eu sempre penso, assim, que é muito redutor a gente tentar trazer só um modelo de petição e ficar falando em cima, né? Acho que isso não faz sentido hoje com o acesso que a gente tem tecnológico. Então, eu tentei trazer um pouco da minha experiência, como a Ana Clara comentou, eu sou defensor público no Rio Grande do Sul, e, enfim, atualmente estou desempenhando algumas atividades administrativas na defensoria, mas durante toda a minha carreira trabalhei principalmente na parte civil, né, com atendimento de família, atendimento ao consumidor, todo esse tipo de matéria. E respeitando daí a escolha aqui da Ana Clara, tentei trazer um caso de consumidor que fosse interessante, conectado, né, às questões do nosso dia a dia. Não sei, Ana Clara, qual que é a tua ideia? A gente não conversou o suficiente. Eu acho... Por onde a gente começa? Eu acho que a gente podia começar, não sei o que tu acha, eu podia começar contando o caso concreto, o que te parece? Ou tu prefere começar antes? Não, eu acho que está bem, eu acho que é legal. Então, eu vou pedir para o pessoal entrar no caso concreto. De qualquer forma, eu vou compartilhar o que a gente fez aqui. Depois eu volto para o slide do Arion. Só um momentinho, deixa eu ver onde está. Está aqui. Se vocês puderem... Vamos ver se eu consigo fazer isso. Sim? Todo mundo está vendo? Tá. Então, aqui, esse material já está disponibilizado lá no e-aula, tá bem? Quem quiser se quiser acompanhar direto por lá, eu estou compartilhando por aqui. E aí, esse é o começo do caso, tem mais um slide.
mas é o caso que o Arion elaborou para a gente começar a discutir consumo e, bom, petição inicial. A Agnes ama casos, tá? Então, em homenagem a Eva, a gente está com esse caso aí. Arion, contigo. De forma bem resumida, vocês podem seguir aí lendo, mas é um caso de uma jovem que estaciona o carro numa área de Zona Azul, em Porto Alegre. Estava com pressa, daí ela acaba nem pagando o ticket, né, nem fazendo o pagamento ali pelo app, e vai para uma consulta médica. Quando ela retorna, o carro dela foi arrombado e ela teve furtado ali 2 desodorantes, uma lixeira de câmbio e um aparelho de celular da iPhone avaliado em R$ 300. No dia seguinte, ela se percebe, né, percebe que foram feitas transferências da conta dela e verificando com o banco informa que, na realidade, foram feitas transferências ali de R$ 24.000 e alguns quebrados pelo celular que foi justamente o furtado. Enfim, o banco ficou de analisar a situação e, no final, concluiu que seria uma questão ali de furto em via pública, que isso era uma questão de segurança pública e que o banco não teria nada a ver com isso. Daí a ideia basicamente né, eu tentei bolar um caso e como que a pessoa que atende essa pessoa, né, que a gente nomeou ali de Carla, como que ela, enfim, o advogado, o defensor público, o estagiário, né, o que ele teria que pensar a respeito desse caso para fazer um atendimento. Os slides seguintes, eu acho que a Ana Clara pode falar com mais propriedade, se ela não... Então, eu vou dar uma pincelada para depois a gente abrir o teu, né? Isso. Até aqui, sim, gente. O caso concreto ficou claro para vocês? Vão dizendo aí que sim ou que não. Tá bem? Então, eu vou passar para o próximo. A gente tem aqui, a gente arrumou rapidinho aqui, eu e o Arion, esse material, o Felipe também nos ajudou, falando rápido, muito rápido, porque isso tudo a gente já viu, na verdade, sobre a teoria tridimensional do direito. Se dê em conta, então, vamos lembrar que o Reale vai dizer, direito é fato, valor e norma. Então, a gente tem um fato específico, a gente colocou aí para vocês, um fato natural, um fato humano, né? Que chama, de alguma maneira, a atenção do sistema jurídico. No momento que esse fato chama a atenção do sistema jurídico, ele se dá conta e pensa, opa, tem que regular. Seja de uma maneira positiva, né? Ele vai dar um valor, portanto, a esse fato. Me ajudem aí uma regra positiva de direito, Arion. A pessoa que paga, não tem aquela história, me ajudem aqui, da criatura que não tem multa no carro, tem algum tipo de benefício? Cauê? Assim, do bom motorista, do IPVA? Isso, desconto no IPVA. Está aí o Cauê nos dizendo. Então, nesse caso, notem, isso chama a atenção do direito, ele vai regular e vai dizer, olha que é um valor positivo, portanto, ele está dizendo, olha só, legal, as pessoas que são bom motoristas, sei lá, não são que nem eu, por exemplo, que estou cheio de multa, mas né, alguém que seja consciente no trânsito. Bom, nesse sentido, então, vai conferir um valor positivo. É diferente do artigo 121 do Código Penal, né? Matar alguém, pena de 6 a 20. É um valor, portanto, negativo, é um valor negativo, tanto é que tem a punição. Então, a gente tem aí uma sanção premial, como é o caso aí do IPVA, do desconto, ou uma sanção punitiva, né? Que é o caso do 121. Nesse sentido, então, a gente tem fato, valor e norma. Sim ou não? Estão lembrando disso? Vão botando aí que sim ou não. Tá bem? Então, eu só vou voltar para chamar a atenção que esse caso que o Arion nos trouxe, ele faz parte de um fato humano, né? Não é um fato natural, não choveu, alguém nasceu ou alguém morreu, não é disso que a gente está falando, não é um fato, portanto, da natureza, mas é um fato humano específico de alguém que foi, bom, furtado seu material de dentro do carro. Então, eu achei uma coisinha bem legal e está ali nas referências, que é um manual
simplificado de direito. Não sei se dá para dizer que é manual, hein, Felipe? Aquilo ali é o quê? É um dicionário? É um glossário? Que o Tribunal Não, de Justiça, aquele desculpa, material, respondendo. Aquilo ali, na real, eles estavam postando nas redes sociais, um por um. E aí era uma coletânea. Como se fosse que uma é divulgação. meio que é isso aí, meio que traduzindo direito, né? É algo assim. Até acho que era um nome parecido com isso. Acho que Descomplicando Direito. E o endereço está ali no final, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, a gente achou essa aí de petição inicial, mas está bem. O que nos interessa aqui é que a petição inicial é uma possibilidade, o Arion vai falar sobre isso, é uma possibilidade de resolução de algum tipo de conflito que a gente tenha, né? Se optar por discutir isso em juízo, bom, então a petição inicial é o começo. Por isso que a gente colocou o começo aí. Ela é inicial exatamente porque ela vem no início, né? Ela dá início ao processo. E aí, existe, depois o Arion vai falar, eu só estou mostrando para vocês se localizarem depois nesse material. O processo civil, o Código de Processo Civil, vai organizar os requisitos da petição inicial entre o 319 e o 321. No cartaz tem o link do CPC, mas de qualquer forma vocês vão encontrar ele na internet de forma mais fácil, né? O Arion vai nos falar sobre isso, eu só estou mostrando para vocês o que a gente colocou aqui. E o quanto, e é isso que em seguida o Arion vai nos dizer, o quanto a organização da petição inicial, ela pode, é uma possibilidade, ser organizada por meio da teoria tridimensional do direito. Então, a fala do Arion hoje, nosso bate-papo hoje, é para que vocês percebam, sim, vocês vão ter que fazer de forma técnica, não. Claro que a gente não é um requisito, não vai ser aqueles requisitos maravilhosos do pessoal que está se formando, óbvio, mas vocês vão ter que fazer uma e depois uma contestação. Mas o que a gente queria deixar como ideia para vocês é que é possível vocês conectarem a teoria tridimensional do direito com a maneira de realizar, de elaborar, ritmar. Vai ser para o semestre que vem, vamos respirar, respirar. Semestre que vem vai ser a nossa terceira avaliação. Por enquanto, nós vamos aprender, depois a gente vai fazer. Então, teoria tridimensional do direito, que vai falar fato, valor e norma, ela pode, de alguma maneira, organizar a petição inicial. A gente vai descrever o fato, a gente vai dizer qual é o valor que o direito concede àquele fato, vai apontar alguma normatização. Bom, com calma, agora o Arion vai nos mostrar. Só deixa eu ver. Ah, bem, só quero mostrar para vocês, nas referências, gente, tá essa... Ali onde diz Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, estão vendo? Está aparecendo para vocês? Sim. Então, esse é o endereço em que vocês vão encontrar essa... Direito Fácil é o nome da coisa. Não, obrigada. Então, agora eu vou trocar a apresentação e aí o Arion vai se ater a essas minúcias específicas a respeito da petição inicial. Tudo bem até aqui? Tá bem. Então, Arion, estou trocando. O caso concreto a gente acabou de ver, então, né? Esse que o Arion nos explicou. Tá bem, deixa eu tocar daqui. Então, primeiro, né, o que eu pensei, assim, como eu estava dizendo, eu pensei que a Carla ia chegar lá para vocês e ia contar essa história. Daí, eu tentei estabelecer uma ideia, assim, por onde que eu começo, né? Eu acho que essa é a primeira questão que faz sentido se a gente pensa um estudante de direito, em alguém que está começando a manter contato com a área. Então, a Carla acabou de contar para vocês o que aconteceu, e daí vocês vão pensar em algumas hipóteses, né? Primeiro, quais são as providências que eu posso adotar? Ali eu coloco sempre dois caminhos, né? Isso eu acho importante frisar para estudantes,
principalmente dos anos iniciais do direito, porque a gente é muito ligado ainda a uma ideia judicializante, né? Nos parece assim, a pessoa procurou um advogado, procurou um defensor público, a primeira coisa que vem à cabeça é um processo judicial. Isso não necessariamente. Particularmente, as dinâmicas de acesso à justiça, todas as teorizações caminham num sentido diferente disso. O direito do futuro ele vai ser um direito muito pouco nos tribunais se as coisas seguirem as previsões de boa parte da doutrina hoje, né? Então, o que é a primeira questão que deve ser pensada? Que providência que eu posso adotar? Eu, particularmente, sempre coloco isso, né? Pense sempre, no judicial ou no extrajudicial. O que é o extrajudicial? É 1 milhão de coisas, né? Nesse caso, se tratando de uma questão de consumidor, o advogado pode pensar assim, olha, eu vou fazer uma reclamação para ele no Reclame Aqui. Eu vou fazer uma reclamação no consumidor.gov, que é um site muito bom, até sugiro, se alguém tiver algum problema de consumo, vão nesses 2 sites. Porque, na verdade, a pessoa, né, a Carla, ela está muito pouco interessada em saber o jeito que vocês vão resolver isso. Para ela, quer o dinheiro dela de volta e acabou, né? Então, sempre tomem isso em consideração, as possibilidades que tem além da ideia de processo. Depois eu coloco ali, o extrajudicial, ele importa mesmo para o judicial. Por quê? Num caso de consumo, que é o que a gente está tratando, o extrajudicial ele importa porque o judiciário normalmente considera que se a pessoa tentou, por diversos meios, de forma não judicial, resolver o problema, isso é uma das hipóteses de configuração de danos morais. Então, numa ação de consumo, isso é muito importante, porque, digamos, se você tentou resolver extrajudicialmente, na melhor das hipóteses você resolve, e na pior, você cria ali uma expectativa de uma indenização para essa falha na prestação de serviço. Depois disso, o que você vai pensar? Você vai pensar em quais são as premissas, né? Quais são, digamos, os argumentos que são favoráveis, né? O que ajuda, no caso ali, a Carla a sustentar uma demanda, sustentar uma ação. Então, a gente vai reunir tantos argumentos de fato, né? Ela tinha senha, ela não tinha senha, ela usava biometria, ela nunca contou a senha para ninguém, enfim, como argumentos jurídicos, né? A lei prevê tal coisa, a justiça entende tal coisa. E também vocês vão fazer o quê? Vocês vão projetar os argumentos contrários. Vão pensar assim, o que o banco pode dizer, né? Então, esse esforço que ele é sempre, de alguma forma, dialético, né? No sentido do quê? Você vai pensar dos 2 lados. Feito isso, qual que é o próximo passo? Existe, no processo civil, uma ideia de condição da ação, né? E que trata justamente, digamos, da possibilidade do pedido, né? Eu vou fazer um pedido que tem alguma lógica, é mais ou menos essa a ideia. Mas eu sempre oriento, né, meus estagiários, as pessoas que eu converso, sempre pensar assim, para além de reunir os argumentos favoráveis e os argumentos contrários, tentar antever qual é o resultado possível, né? Então, ou seja, confrontando, né, os argumentos de uma parte com a da outra, o que normalmente se decide nesses casos, tentar fazer esse esforço de futurologia, né? O último passo desse primeiro slide aqui vai tratar de uma questão que no direito do consumidor é menos importante, porque normalmente a gente vai tratar com grandes empresas, é uma questão particular, num certo sentido, mas em outros casos não. Por quê? Quando vocês tiverem aula de processo civil, tenho certeza que se não for um professor como é a Ana Clara, ele vai dizer assim, olha, a petição inicial, ela se dirige ao juiz. E, na realidade, não sei aqui se vocês já estão fazendo estágio, como que é a inserção, enfim, no cotidiano, né, que vocês têm na justiça,
Mas vocês vão ver que o juiz talvez seja a única pessoa em que muitas das situações não vai ler a petição. Quem vai ler é o estagiário, quem vai ler é o assessor, quem vai ler é o estagiário do escritório da empresa. Enfim, é uma infinidade de pessoas que não exatamente o juiz. Isso é importante por quê? Porque no caso de família, por exemplo, a outra parte, né, digamos, a pessoa que está se divorciando, o pai que está tendo a pensão cobrada, ele sim vai ter interesse de ler o que está escrito, e aquilo vai gerar uma propensão maior ou menor, né, de se fazer um acordo, de se pacificar a situação. Então, sempre pensar isso, né, que a petição ela não é só uma questão estritamente jurídica, ela é uma peça de comunicação com pessoas que talvez não tenham uma formação completa no direito, como é o caso dos estagiários, pessoas que, embora tenham uma compreensão, uma formação completa, enfim, não são especialistas naquilo, e também, enfim, pessoas que participam do processo de alguma maneira. Então é mais ou menos por aí, assim, são pressupostos bem gerais. O que mais que eu queria colocar para vocês? Também queria dizer, se de alguma maneira tiver meio enrolado, qualquer coisa, vão dizendo aí que a gente vai consertando. Eu botei essa frase, que eu acho bastante cafona, particularmente, mas que me marcou na faculdade, assim, porque eu tinha um professor de processo civil que repetia ela exaustivamente. E que a tradução dela, que eu acho bem mais convidativa, é na linha do que me dê o fato que eu lhe dou o direito, né? Então, uma ideia do quê? Que o jurista, né, no caso, normalmente pensando na figura do juiz, que ele não precisa, você não precisa explicar o direito, né, para o juiz. O juiz conhece o direito. Você teria que dar pura e simplesmente os fatos que o juiz te devolveria, né, a solução jurídica. Isso não à toa está em latim, é uma compreensão histórica do direito, mas que me coloca sempre uma questão interessante, que tem a ver com isso que a Ana Clara comentou inicialmente, né? Quando a gente pensa em teoria tridimensional do direito, eu penso que particularmente a gente considera uma ideia que é para fins em alguma medida didático, né? Você divide o direito em 3 dimensões, mas é sempre importante, eu acho, chamar a atenção do aluno que na realidade, assim, o caso é uma imbricação, né? Uma mistura do fato, do direito, coincidência da norma, né? Então, tudo isso não é tão separado assim, como a gente vai continuar vendo aqui. Eu não sei se... Aqui. Então, assim, vamos pensar, retomando ali a questão do caso concreto, contra quem que a gente vai entrar com essa ação, né? Então, vamos supor que, enfim, vocês não resolveram tentar nenhuma medida extrajudicial, não fizeram reclame aqui, não foram ao consumidor.gov, estão lá de olho nos honorários, né? Vão entrar com uma ação contra o banco. O banco é a resposta mais, digamos, óbvia, né? Assim, foi o dinheiro da conta que sumiu, não acho que tenha grande dúvida sobre isso, né? O que reforça isso, né? Reforça isso, tanto uma questão fática, né? Você vai pensar assim, como eu disse, né? O dinheiro sumiu da conta bancária, então o banco tem que dar um jeito de me devolver, né? Então é a incidência tanto do fato quanto do arcabouço jurídico, né? E do ponto de vista, digamos, normativo, em sentido amplo, a gente tem aí a súmula. Súmula que é o quê? São decisões recorrentes dos tribunais que confirmam determinado entendimento. Então, nesse caso aí, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, decide que as instituições financeiras são responsabilizadas nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, beleza, uma coisa está feita, o banco vai responder. Mas tem uma outra questão, né, que é capciosa. O que vocês acham? A questão da Zona Azul, ela tem algo a ver com o caso ou não? Já coloco nesse aqui? Não. Pode ser, pode ser.
enfim, será que daria para a gente processar o município? Essa é uma discussão que foi por muitos anos, o pessoal se digladiou. Olha, a gente já tem uma. A gente já tem, Não é ótimo. Isso que ele não é gaúcho, hein, gente? Ele é do Paraná. Tá bem aclimatado. né, não dá para dar aula tomando cerveja, né? Então vamos tomar mate. Então, mas, mas assim, foi uma discussão por muito tempo. E eu trouxe um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que dá uma explicação mais para vocês verem depois ali, ou verem visto antes, não sei como foi a distribuição. Mas, enfim, a justiça hoje entende que a Zona Azul é uma questão, digamos, de organização do espaço público, né? E não tem nenhum dever de guarda, de vigilância, de nada disso. Então, o município estaria fora por esse motivo. E daí, por isso, assim, a gente fazendo, como eu disse, uma análise assim, prospectiva do que podia dar certo, do que não poderia, o município estaria fora. Podemos Então, passar? só para entender, porque eu nem sabia, nem tinha conhecimento disso, porque houve uma discussão teórica sobre se o município seria responsável ou não, né, Arion? Sim, sim. É que há várias discussões nisso, né? Você tem a discussão, por exemplo, se um shopping, né? O do shopping é mais tranquilo, porque normalmente o shopping cobra, né? Então, isso é mais tranquilo, com certeza. Depois se discutiu assim, no mercado, que não cobra. O mercado tem uma responsabilidade, e daí se entendeu que o quê? O mercado não dá o estacionamento de alegre, né? Ele dá ali como uma parte do serviço e que é remunerado pela venda dos produtos, né? Então o mercado também responde. Daí se chegou pelo mesmo raciocínio na Zona Azul, né? Se eu pago para usar um determinado espaço, eu tenho direito de exigir isso. É um raciocínio bem razoável. Eu particularmente acho bem interessante. Mas enfim, por motivos pragmáticos ou não, a questão hoje é bem assentada nisso, né? De que não seria devido. Isso é interessante, né, Ana Clara, porque entra no que a gente estava discutindo no início. Uma coisa é você pensar, eu poderia entrar contra o município, eu tenho uma tese, digamos, razoável? Tem, com certeza. Mas você não tem uma perspectiva real de sucesso, né? Esse ponto específico é o já pacificado. Então, assim, a não ser que você dê muita sorte, né? Todo mundo durma no ponto, a ação não vai dar certo. Entendi. Mas Vou passar. daí, daí você pensa assim, né? Tudo bem, então eu vou entrar com o processo contra o banco. O que eu tenho que provar? Daí a gente vai lá analisar juridicamente o que é dito, né? Eu trouxe aqui para vocês a questão do entendimento também do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos relativos a fraudes, tal, tal, tal. O que quer dizer a responsabilidade objetiva? De forma bastante simples, né? Tem uma série de teorizações sobre isso, mas de forma simples é um tipo de dano que você não precisa demonstrar a culpa daquele que você atribui a responsabilidade. Então, por exemplo, se eu bati um carro, as pessoas vão discutir, mas ele cortou a frente, ele deu ré, ele não olhou. Isso é uma responsabilidade subjetiva, que depende da culpa. A objetiva, não. A objetiva, você tem que demonstrar que aconteceu um fato, que aconteceu um resultado que te trouxe dano e que tem alguma ligação entre essas coisas. Você não vai discutir se o banco, mas o banco podia ter feito tal coisa, o banco não podia ter feito tal coisa. Essa é a lógica da responsabilidade objetiva. Só para entrar, Arion, por exemplo, Claro. eu poderia me defender, advogada do banco, dizendo: olha, houve uma pane no sistema.
Houve uma pane no sistema e acabou que algumas contas perderam grana, portanto, a culpa não é minha, banco, ou do meu cliente, banco, mas de quem tinha que dar o suporte da assistência técnica, por exemplo. Então, para eles entenderem melhor, isso seria uma contestação juridicamente cabível? É como se a gente pensasse, né, que o banco dissesse assim, o meu HD, ele não é numa nuvem, ele é no Amapá, né, e daí o Amapá ficou um mês sem luz, a culpa é, sei lá, do governo, da companhia elétrica, né? Então, é esse tipo de discussão que numa lógica da responsabilidade objetiva não entra, né? A princípio, a gente vai ver que tem uma exceção ali. Mas a regra é essa: você não vai discutir se tem culpa, se não tem culpa. Você vai discutir se teve um dano e se esse dano é atribuível de alguma forma àquela empresa, né? Desculpa, Arion, só vou entrar para esclarecer um pouquinho mais para eles o seguinte: por que o banco, por que eu não teria que provar contra o banco, nesse sentido da culpa, e teriam que provar, eu teria que provar um acidente de carro que outra pessoa tenha, sei lá, danificado o meu carro, atropelado a velha, sei lá o quê, né? A ideia é que no direito empresarial vai se dizer, e o que o Arion está nos falando, é que para grandes lucros, grandes responsabilidades, né? Então, se o banco ele lucra especificamente com esse tipo de atividade, e lucra muito, muitíssimo bem, então ele também terá grandes responsabilidades para manter essa atividade em bom funcionamento. Não sei se estão me entendendo, gente. Sim ou não? Ritmar, Naum, Bernardo, Cauê, Maria Eduarda. Por isso é que o que o Arion está nos dizendo é isso, que a responsabilidade civil, ela vai, enfim, não vou falar em responsabilidade civil, vou falar em um consumidor, acho que fica mais fácil, né? Essa questão do consumidor, portanto, ela tem a ver com fornecedores que lucram exatamente com aquela atividade, lucram muito, inclusive, com aquela atividade que eles mesmos estão dizendo, olha, mas a culpa não foi minha, foi de um terceiro. Ué, não interessa, a atividade, tu tinha que ter culpa em vigilando, né? Tu tinha que ter vigiado, tu tinha que ter fiscalizado, tu tinha que estar dentro da tua atividade. E é uma lógica também, né, Ana Clara, assim, de justiça social, no sentido de que, digamos, um banco que tem lá 0,1% de fraudes, ele tem como dissolver o custo de uma situação dessa no seu próprio negócio, né, de solidarizar esse custo, né, que é um problema operacional, digamos. Já o consumidor, não, é o dinheiro da vida dele que está ali, né, então é uma legislação, é claro, protetiva, mas que tem uma lógica, né? O banco pode dimensionar, ele pode, enfim, custear esses prejuízos que ele tem, que são típicos da atividade que ele exerce, né? Eu não vou perder a deixa. Vou ter que dizer, o banco pode receber grana do governo, por exemplo. Ele vai receber socorro governamental. Ele pode subir R$ 1 a tarifa de todo mundo e fazer 2 vezes o dano. Uhum. Tá, então vamos seguir, Arion, para não te atrapalhar muito. Passa o próximo? Pode passar, por favor. Tá. Aqui é o fundamento legal disso que a gente está falando, né? O artigo 14 regula um instituto que se chama fato de serviço, né? Que diz isso: o fornecedor de serviço responde independente de culpa pela reparação dos danos, bem como por informações insuficientes sobre riscos, né? Sobre fruição e riscos. Em seguida vem: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que ele espera, levando-se em consideração circunstâncias como o modo, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época do fornecimento. Isso muito preocupado em questões tecnológicas, né? A gente não pode pensar em segurança de dados hoje como a gente pensava há 5 anos, né? Mas, enfim, esse é o fundamento daquele entendimento jurisprudencial, né? Daquele entendimento que eu mencionei antes. Passo? Pode passar. Daí o que o código também traz, né? Que um dos direitos básicos do consumidor é a facilitação da defesa do seu direito, inclusive com a inversão do ônus da prova.
quando isso for conveniente, segundo o critério do juiz, né? Isso quer dizer o quê? Isso tudo eu digo para dizer o quê? Que quando a gente pensa em consumidor, a gente não pode pensar numa regra de, digamos, igualdade formal, né? Por quê? Porque eu, que tenho ali 10 mil reais na minha conta, da minha vida inteira de trabalho, que contratei o advogado, meu amigo, eu não tenho a mesma condição processual que o banco, que tem lá 300 escritórios à disposição para fazer as defesas deles. Então, então a lógica, na verdade, é essa, né? São pessoas que estão, é como a figura do muro, né? São pessoas que não estão, né? A pessoa e a empresa em condições equivalentes e o Código de Defesa do Consumidor tenta minimizar isso, né? E nesse ponto específico diz o quê? Que cabe, nesse caso, à empresa comprovar, né, que, digamos, que o consumidor está errado, né? Essa é a lógica. É isso que a gente estava comentando antes, dessa desigualdade econômica, né, entre um e outro. Sim, e isso é uma questão, voltando à teoria tridimensional, uma questão de valor, né? Porque é uma pressuposição de que é uma situação de desigualdade, a que se atribui, né, uma desigualdade, e se cria uma regra para tentar reequilibrá-la. Né? Entendi. Tá. Daí, seguindo aqui, né, no que a gente estava falando, né, mais ligado ao caso de novo. O que eu pensei, assim, vocês podem pensar em outros, podem ir colocando aí para a gente. Mas o que eu pensei? Quais que são os argumentos favoráveis lá para a gente ajudar a Carmen? Eu penso o seguinte, né? Foi uma falha no sistema de segurança do celular, enfim, do aplicativo, né? Então eu penso que o banco teria, né? O banco que foi lá, criou o app, ficou te mandando mensagem para você se cadastrar no Pix e tal, você foi lá e fez, eles tinham o dever de fornecer um serviço seguro. Também a Carla, né? A gente poderia discutir, mas a Carla devia ter blindado o carro, devia ter pagado estacionamento. Tá, mas o que a lei estabelece, né, é que essa responsabilidade da empresa só é afastada em caso de culpa exclusiva da consumidora ou do terceiro, ou de terceiro, né? Nesse caso, se a gente pensar, a Carla, por mais que você possa pensar que ela não foi totalmente cuidadosa, deixou o carro 8 da manhã no centro de Porto Alegre, tá, mas a culpa é só dela, o banco não deveria ter um sistema seguro? Na mesma linha da primeira hipótese, né? Uma falha do sistema de segurança da instituição. Quem já tentou fazer transferência, volta e meia lá, bloqueia, né? Tu vai lá passar o cartão, bloqueia o cartão. Ou seja, o banco desenvolve uma série de atividades, né? Uma série de precauções que, num caso como esse, que sacaram todo o dinheiro da pessoa, deveria ter um sistema de segurança para prevenir. A questão da teoria do risco, que passa por isso, né, que a empresa se responsabiliza, a boa-fé da consumidora, que, enfim, né, teve o carro furtado e ainda perdeu o dinheiro da conta, né, que é uma coisa que não tem muito a ver com a história, a princípio. Essa atipicidade das operações, né, ninguém acorda de manhã e transfere 25 mil de uma hora para outra. Aí, a questão da responsabilidade objetiva, independente de culpa. Depois, a questão do ônus da prova, né? Quem que tem que comprovar o quê? E ainda uma questão de danos morais que a gente poderia discutir com mais calma. Deixa eu te perguntar uma coisa, Arion. Claro. Pensando nessa petição inicial, então, esses argumentos favoráveis a nossa cliente, que a essas alturas a Carla já é nossa cliente, todos eles deveriam ser trazidos na mesma petição inicial, alguns deles, 3, 4, como é que isso funciona? Então, normalmente, você tenta reunir todos esses argumentos, na medida do possível, né? E você tem basicamente duas formas de fazer isso, né?
Tradicionalmente, você vai fazer uma estruturação da petição em 3 pontos, que seriam dos fatos, do direito e dos pedidos. Isso é que provavelmente vocês vão fazer na prova da OAB daqui a alguns anos. E que vão ter que fazer na terceira avaliação. Mas então, vou abrir um parêntese, eles vão passar vergonha ao vivo e a cores. Não quer dizer que muitas outras pessoas não estejam concentradas, mas esses infelizes que têm que fazer a terceira avaliação estão aí, rindo, dando risada, puxando assunto, botando o monitor a perder, o homem também está ali conversando com eles. Mas daí, assim, como que funciona essa estruturação, né? Nos fatos, o advogado, o defensor público, vai constar o quê? O que aconteceu? Ah, a Carla estava lá e furtaram o carro dela, levaram isso. No direito, o que você vai trazer? Você vai trazer a ideia das consequências jurídicas disso, né? Olha, né, o banco responde objetivamente, etc, etc. E a terceira questão, o que você pede ao juiz, né? Pede a condenação da empresa, pede a devolução do dinheiro, enfim. Contemporaneamente, eu inclusive defendo, e tem linhas disso, né? Que se trabalhe de uma forma mais circular, né? Já desde o início fazendo uma coisa mais contextualizada. Partindo de uma ideia assim, de que o direito ele não é uma coisa abstrata, só que está lá no código, é interessante ir trabalhando assim, né? Ah, foi furtado o carro, o banco tem a responsabilidade em razão disso. Você vai conectando desde o início os fatos às consequências. Particularmente, eu acho que fica melhor para quem lê, etc. Mas a ideia é a mesma: é você apresentar os fatos, as consequências jurídicas e depois dizer ao Estado, né, ao Estado juiz, o que você quer a partir daquilo. Né? Eu acho, Arion, que a Isa tem uma pergunta. É isso, Isa? Oi, gente, boa noite. Me escutam bem? Sim. Boa noite, Arion. Tô gostando bastante. Mas eu adoro problematizar as coisas. Como eu falei para a gente ensina causando. Vamos supor, me surgiu uma dúvida a partir dessa petição da nossa cliente. Vamos supor que a boa-fé foi má-fé. Que essa transferência de R$ 25.000 ela fez com a intenção de conseguir um ganho além, porque ela já tinha um prejuízo. Nesse sentido, ela foi lá e fez, achando que fosse tirar vantagem no processo. Nesse sentido, como que nós, enquanto advogados, se a gente descobre que isso foi de má fé, como a gente implementa isso no processo? Ou a gente não implementa isso no processo e o banco não descobre, ou descobre? Como que se dá isso? Agora tu resolve pra gente. Boa, Isa. Olha, isso é uma questão assim de fundo mais, digamos, ético, né? Processualmente, né, no processo, cabe ao banco demonstrar isso, que ela agiu de má fé, por isso, por aquilo. E não só, né, argumentar, mas demonstrar. Aí que está a dificuldade, né? Para o advogado, como eu disse, é algo mais de fundo ético. Você pode pensar que isso não tem nada a ver, que, né, vira a cara para o outro lado, ou você pode entender que isso inviabiliza, né? Que inviabiliza que você leve isso ao judiciário. Eu, particularmente, até por trabalhar numa instituição pública e, enfim, entender que há um compromisso ético reforçado em virtude de toda a população me pagar, né? Pagar meu salário, eu entendo que é incompatível, né? A gente conscientemente levar pretensões que são de má fé em qualquer campo, né? Mas isso não é também a regra, né? Tem de tudo nesse mundo. Né? E tem aquela questão, Arion, que a boa-fé se presume, né? Exatamente, exatamente. Então, agora ando mais uma? Mais uma. E daí vamos aos argumentos contrários, né? Os argumentos contrários, você pode pensar o quê? Que a consumidora se descuidou.
teve uma falha de segurança pública, né? O carro não podia ser arrombado. O banco também pode dizer, olha, ela devia ter feito outras providências de bloqueio, né? Ela só, sei lá, bloqueou o celular, bloqueou o chip, mas devia ter ligado no banco, coisas desse tipo. O banco também pode dizer que ela poderia ter usado um sistema de senha, né? No caso lá a gente dizia que ela usava biometria. Isso porque tem alguns bancos que sustentam que a biometria, curiosamente, é menos segura do que a senha, o que eu nunca entendi, mas enfim, pode falar. Só meio que uma intervenção, eu sei que está listando os argumentos do banco, mas boa parte dessas coisas são opções que o banco te fornece. Por que que ele usaria como argumento que a segurança que ele oferece é falha como uma defesa? Na, na realidade, acho que talvez pela forma que eu coloquei, a falha seria, na linha de defesa do banco, uma falha ou da segurança pública, no sentido de que o carro foi arrombado em via pública, ou uma falha nos cuidados da consumidora. Seja porque ela não tomou os cuidados, né? Enfim, não estava com o celular no lugar seguro, largou lá no porta-luvas, seja porque ela não teria feito um bloqueio depois desse furto, né? Não teria ligado para o banco e dito, olha, né, meu celular foi furtado, eu tenho o aplicativo do banco, etc, etc. Ela só teria, por exemplo, ido fazer um boletim de ocorrência. Então, são esse tipo de argumento. Esses argumentos específicos até é do caso que a gente vai ver daqui a pouco a decisão judicial. Foi nessa linha a argumentação do banco. Mas, enfim, né, a atividade judicial é basicamente avaliar quem tem os melhores argumentos, né? Tanto um quanto o outro pode ter algumas falhas, né? Passo. Pode passar. Então, vamos lá. No início eu falei, né, que era importante a gente pensar em projeção de resultados. E daí o que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe um julgamento de São Paulo, até esqueci de botar nas referências o número, já colo o link aqui para vocês. E o que a juíza disse no caso? Disse, né, que as transações realizadas, que pareciam que tinham sido feitas por uso indevido, que não precisa, né, não é necessário grande experiência para avaliar que as transações eram atípicas, né, grandes valores transferidos para contas estranhas, né, digamos. Também diz que o banco réu deveria ter uma forma de controlar, de ter um sistema de segurança mais fiável, que, enfim, que o próprio serviço bancário, que é um serviço, enfim, de guarda de valores, pressupõe uma idoneidade dessa guarda, né? Precisa ser melhor garantido. Que por isso deveria o próprio banco ter feito bloqueio de transações de grande valor. Que é a questão da senha pessoal, né? Enfim, que não havia nenhum indicativo de que ela teria fornecido a senha dela para alguém, que não havia provas, o banco não conseguiu demonstrar, o que é de fato muito difícil, mas enfim, o banco não demonstrou que ela teria dado a senha para outra pessoa. Que a evolução informática não torna impossível que essa senha tenha sido acessada, né? Uma ideia de hackeamento. Importante destacar que a autora foi vítima já de um furto, enfim, que a história dela é razoável, digamos, é verossímil, né? E que a forma pela qual a senha foi divulgada tem pouca importância, justamente por essa questão da responsabilidade objetiva. Puder passar, claro? Então, a juíza prossegue aqui dizendo, né? Que, enfim, que a pessoa não tem nada que diga que ela teria dado a senha para alguém e que caberia, sim, ao banco demonstrar que a Carla, né, teria tido participação nesses fatos e que não há qualquer indício nesse sentido. Por isso, ela conclui, a juíza conclui,
que o serviço foi defeituoso por não propiciar uma segurança esperada e não haver indicativos de uma culpa exclusiva, vejam bem, né? Culpa exclusiva do consumidor. Porque aí a culpa exclusiva do consumidor, que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, ela excluiria a responsabilidade da empresa, é isso? Isso. Digamos, se o banco conseguisse comprovar que foi erro só dela, sei lá, ela entrou no aplicativo e fez a transferência errada, né? E o dinheiro sumiu. Isso seria culpa exclusiva dela. O banco, obviamente, não teria que reembolsar. Mas não é o caso. Então, é nessa linha. Eu acho. Tem mais algum slide? Acho que tem mais um, né? Eu acho que esse é o último. Então, assim, para a gente ir encaminhando aqui para as perguntas, né? Então, sempre essa ideia. É bem interessante a sugestão da Ana Clara de tentar articular, né, pensar a petição inicial como fato, valor e norma, que é reproduzida nessas fórmulas que eu já mencionei, né, dos fatos, do direito e dos pedidos, e que podem, né, do ponto de vista, digamos, narrativo, do ponto de vista argumentativo, ser trabalhadas de formas separadas, que é o que tradicionalmente se faz, ou tudo meio junto e misturado, né, de uma forma mais específica. É interessante também numa petição inicial, porque isso é a primeira coisa, pensar quem que é o juiz correto, porque a gente sempre parte de uma ideia, né, eu pelo menos parti, de que sempre era um juiz só. E, na verdade, a lei prevê, em alguns casos, hipóteses de que pode haver mais de um juiz que poderia julgar aquele caso. Se a gente pensar nesse caso aí da Carla, eu já lhes digo pelo menos dois, né? Pode ser o juiz do juizado especial, que é o famoso pequenas causas, ou o juiz da vara civil comum, né? Então, sempre pensar, né? A quem que eu vou direcionar a petição? Para quem já tem alguma intimidade com isso, é aquela célebre frase, né? Excelentíssimo senhor, juiz de direito, tal, tal, tal. Isso não é só um chavão, é um direcionamento, né? Para quem você está encaminhando a petição. Depois, a gente tem que pensar, enfim, se a gente pensar em fatos, fundamentos, né, ou do direito e dos pedidos, é interessante a gente pensar quais são os pedidos possíveis, né, e quais a pessoa deseja fazer. Nesse caso aqui, a gente podia pensar no reembolso do valor e possivelmente num dano moral. O valor da causa, tem no slide da Ana Clara ali, que é basicamente, assim, de forma genérica, né, o proveito econômico, né? O que você quer, quanto que aquela pretensão dá em dinheiro, né? Basicamente é essa a ideia. Então seria, né, nesse caso, os R$ 24.000 e mais um eventual dano moral, se fosse o caso. Uma das inovações do novo, né, não tão novo CPC, é a previsão de que a parte diga desde o início se ela tem interesse na conciliação. Se você for pensar, assim, observando no cotidiano as pessoas interessadas, né, o autor, normalmente ele não vai querer, porque o pessoal assiste muita novela, né, e na novela o legal de ir no fórum é bater boca e sair puxando cabelo e tal. Então o imaginário da justiça não nos favorece, mas, enfim, é uma... É melhor. Desculpa, eu... eles me distraem, o que eu vou fazer? Aí os medianos adoram. Deve ser um puxão de cabelo, imagino. Não, e um parêntese, né? A maior frustração que as pessoas têm, principalmente na vara de família, que eu trabalhei bastante tempo, é quando elas descobrem, né, que a pessoa fala assim, né, o juiz pergunta: o senhor concorda com o divórcio? E a pessoa diz não, e o juiz toca a audiência, né? Porque na novela, nossa, aquilo vira uma confusão, né? Mas o juiz não quer nem saber, né? Não quer divorciar, tá bom, consta aí que ele não quer e segue o baile, né? Nem dá muito assunto. Daí as pessoas ficam meio esperando, né? E agora, né?
Quando que entra a música, né? E tal, e a música não entra. Quando é que eu posso começar a bater? Né? Que horas, né? Que eu posso trazer testemunhas, né? E tal. Mas a vida nossa é bem menos animada do que isso, né? Então, enfim, vai sempre constar ali na petição sobre a conciliação, e eu sou um entusiasta, então sempre vai querer conciliar, sim. E depois, os últimos 2 pontos, né? Quais documentos? Então, tudo que diga respeito ao caso, vocês vão colocar. Então, nesse caso da Carla, né? Vamos colocar o boletim de ocorrência, vamos colocar lá um extrato da conta, tudo que estiver relacionado que influencie, né? Yasmin tem razão, assim, é muito frustrante, né? E o mais triste é você ver que não existe júri, né? É uma coisa muito... Qualquer coisinha nos filmes, nos seriados, vão para júri, e aqui tu vai ali, é muito pouca coisa que vai, né? Mas bueno, para eu não estourar o tempo, a contestação. A contestação é o quê? Né? Vocês vão ver mais adiante que tem umas nuances, mas a contestação é uma petição inicial invertida. Não de ponta cabeça, não vai começar pelos pedidos, mas sim no sentido de que o autor é que dá, em regra, os limites daquilo que é discutido. Então, o banco não vai poder, a princípio, né, vir na contestação dizendo: mas a Carla teve um empréstimo que ela não me pagou, né? Enfim, o vizinho dela não gosta dela. Não, a questão que está posta é aquela que trouxe o autor. É ele que vai delimitar o que vai ser discutido e o que o juiz vai julgar. Então, basicamente, você pode também trabalhar na mesma lógica. Vão ser os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Só que daí, sim, os pedidos, via de regra, vão ser contrários, né? Não necessariamente, porque também o banco pode falar: realmente, está aqui, te devolvo teu dinheiro, te dou um dano moral, uma casa na praia, mas isso não é o mais habitual, né? Normalmente, o banco vai ter uma pretensão contrária, né? Ariel, me lembro, faz muitos anos que eu vi processo civil, então mas eu me recordo que o professor de processo civil dizia que uma das poucas lembranças que eu tenho, porque eu também eu não era muita gente de processo civil, então, mas o que eu me lembro de processo civil, fiquei até vermelho, estou me lembrando do horror que era aquela jaula, eu me lembro da criatura dizer que na contestação teria um princípio de contestar ponto por ponto, é isso que tu está nos dizendo? Isso na verdade não, né? E assim, na verdade, assim, vamos por partes. Tem o princípio, isso não foi combinado, hein? Daí você tentou fazer a pegadinha comigo. Mas tem o princípio da impugnação específica ou especificada. Me lembro o nome. Não, eu não me lembro o nome, eu só me lembro da criatura dizer isso. Não... Isso. Mas tem essa ideia, né? Então, digamos, porque a ideia do processo é o seguinte: o juiz só vai decidir o que as pessoas estão discutindo no sentido de se opondo umas às outras. Então, se o banco vem lá e diz: olha, realmente a Carla não teve culpa de nada, é uma pobre coitada, o juiz não precisa fazer uma análise, né, jurídica disso. Então, qual que é a regra, né, digamos, processual? Que a impugnação ela tem que ser específica, né? Olha, a Carla não tomou os cuidados por isso. Ela deveria ter feito isso, porque essa é a regra, tal, porque ela assinou, quando aderiu ao EP, ela se comprometeu a fazer tal coisa. Isso quer dizer o quê? Que o banco não pode simplesmente dizer: olha, a Carla está 100% errada e julga improcedente isso, né? Não concordo com nada disso, né? Então, a contestação normalmente vai trazer todos os pontos que
o banco não concorda em relação à narrativa dela, e o juiz vai presumir que o que o banco não impugnar, que ela tem razão, que o banco está dando razão a ela. Né? Essa Entendi. é a ideia. Entendi. Ou seja, eu não posso ter uma contestação dizendo a Carla é Locke, ela é a única responsável, ela que se vire. Exatamente, exatamente. Assim, num certo sentido, até o réu ele tem, a parte requerida, enfim, ela tem uma responsabilidade adicional, assim, né? Porque, bem ou mal, o autor, como é ele que delimita o que vai discutir, né? Ele pode trazer fatos, né? Ele pode, digamos, fazer uma discussão mais ou menos abrangente. E a parte requerida, não, ela está mais limitada, né? Eles vão ver durante a faculdade que tem alguns institutos, como a reconvenção, pedido contraposto, que permite mudar isso. Mas a regra é de que, enfim, é o autor que vai limitar ali a discussão, né? É Tá. por aí. Eu acho que esse é o último, né? Eu acho que é. Vamos ver, gente. Alguma pergunta específica? Alguma irresignação? O quê? Vamos ver. Quem se bota? Fernanda. Podiam falar, né? Por que não usa o microfone? Bem esclarecido, diz a Yasmin, Regininha tá faceira. O que será Dajos? Alguém, por favor, me traduza o que o Bruno escreveu. E danos morais está cada vez mais difícil hoje em dia, está falando o Bruno. Posso? Naum, é uma pergunta? Naum, tu sempre pode, Naum. Inclusive, para mim, tu já está até formado, nem precisa vir na aula. Mas se tu quer fazer a pergunta, tu faz a pergunta. Fala, abre teu microfone. Boa Abre noite, teu pessoal. coração. A minha dúvida ali ficou na parte de como formular os pedidos ali. A professora já deixou claro aí que nós temos que deixar de uma forma mais técnica, mas alguns pontos me geram dúvida em questão, tipo, quando a gente vai se proferir ao juiz na parte da petição, a gente se define normalmente a excelência, né? Seria o excelentíssimo, o juiz. E na parte da resposta, como é que a gente faz? É o mesmo pedido? Tá. Eu, eu Desculpa, acho. Ariel, me distraí. Eu acho que a dúvida é mais, pelo que eu entendi, é mais do endereçamento, assim, né? Como que você vai botar o nome, né? E é a mesma coisa, assim, é o famoso excelentíssimo senhor juiz de direito de tal vara. Então, por quê? Porque, como eu disse, né, aquilo não é só um chavão, embora seja também um chavão, mas e você sempre vai encaminhar a petição para aquele juiz que está analisando o pedido, né? A parte autora deu entrada, a princípio, para o juiz correto, e daí o réu vai também dirigir para ele essa petição. Inclusive para dizer, se for o caso, que não é ele o juiz que deveria estar analisando aquilo. Bom, o pessoal Vamos não ver. tá falando muito mais, então deixa eu esticar um pouco nisso. Tu já comentou mais ou menos que a petição, na real, o juiz provavelmente não lê. Passa pelo estagiário, pelo assessor, pelo estagiário da outra parte. Então a gente constrói ela endereçada ao juiz lá no cabeçalho, mas pensando nessa outra parte. Como é que a gente faz? A gente tem que deixar isso super explícito ou a gente tenta esconder a nossa mão de alguma forma? Tipo,
tem que estar claro o nosso argumento, né? Mas a gente deixa tudo explícito direto nessa petição, sabendo que a outra parte é quem vai ler primeiro? Vão construir a resposta em cima disso? Ou a gente guarda alguma informação pra gente? Olha, assim, do ponto de vista pragmático da questão, a gente tem que avaliar alguns pontos. O processo, você pode ver ele de 1000 maneiras. Você pode pensar que é um instrumento democrático de resolução de conflitos. Você pode pensar que é um substituto da guerra, né? Antes as pessoas guerreavam, um substituto do duelo, né? Ou você pode pensar que, por exemplo, ele é um jogo, né? Então, eventualmente, mesmo não sendo, digamos, mesmo sem ser, sem adotar uma postura eticamente reprovável, você pode deixar de dizer determinados fatos. Seja porque você considera que ele não tem relevância jurídica, seja porque você considera que aquilo lá é uma questão de interesse da outra parte, então ela que alegue, né? Enfim, tem uma série de questões que você pode pensar. E também você pode imaginar o que é melhor para solucionar o conflito, né? Eu acho mais fácil até do entendimento disso se a gente trouxer um exemplo de família, né? Então você pensa assim, a sua esposa entrou com um divórcio contra você. Se na petição inicial consta que você era um bêbado, drogado, que batia nas crianças, que xingou a mãe dela, que no dia do casamento ela te pegou com a amante, e você lê isso, você vai estar mais predisposto a resolver a questão, enfim, a entrar num acordo, a tentar ajustar algo, mais ou menos de que se ela disser, olha, a gente se casou em 5 de maio, 2 anos depois a gente viu que não temos gênios compatíveis e eu quero me divorciar. Então você, como advogado, veja bem, a ideia do processo né, é algo que é tratado por profissionais porque se presume que demanda algum senso de oportunidade das coisas, né? Porque senão as pessoas iam lá e falavam para o juiz o que elas queriam, pronto, acabou, né? Então, cabe a quem vai fazer esse filtro, né, processamento disso, avaliar o que é estrategicamente melhor, o que é necessário, o que não é necessário. E daí, e tudo isso, vejam bem, não é necessariamente uma discussão sobre algo que não é ético. Dentro do que é ético, há muitas opções sempre. E isso daí vai depender muito do caso. É interessante isso que você está dizendo, bem interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Claro, não trabalho com isso, né? Mas o quão a petição inicial, ela pode abrir uma porta ou fechar a porta da conciliação, né? Sim. De tu resolver aquela lide, ou aquele problema de uma forma mais tranquila e mais rápida, né? Acho que também tem isso. Daqui a pouco a conciliação é muito mais rápida do que tu esperar a criatura decidir, fazer prova, fazer audiência, sei lá o quê. Mas sim, achei interessante. Não, tu tinha uma pergunta, não tinha? Por que em casos importantes o magistrado não faz esse filtro? Qual filtro não tu está te referindo? No caso, esse filtro da petição inicial, né? Por que não é um magistrado? Eu já vi alguns processos que iniciam de forma errada, faltando, tipo, documento, e eles aceitar, né, acolher esses pedidos, né, da petição inicial, mesmo faltando documento que comprove realmente a situação. Tem duas questões, né? São, digamos, níveis diferentes de problemas, né? A gente tem um problema, digamos, de modelo. Hoje a justiça é algo numérico, né? Assim, se vocês forem ver relatórios, Conselho Nacional de Justiça, etc., vocês vão ver que o ponto mais avaliado é a questão de volume, né? Então,
um juiz que vai dar 100 sentenças num mês, 200 sentenças num mês, não é humanamente possível que ele faça isso. Então, ele tem que montar uma estrutura de trabalho que daí, sim, vai envolver assessores, servidores, estagiários. E isso não é necessariamente nem bom nem ruim, né? São formatos enfim, de prestação de serviço. E que dialogam com expectativas da sociedade, inclusive, né? Porque, por exemplo, enfim, você ter um juiz a cada 500 habitantes tem um determinado custo, né? A sociedade quer arcar com esse custo, passa por tudo isso. O segundo ponto é que o processo, justamente por ser algo tocado, né, por profissionais, né, pessoas que estudaram, se formaram, são controlados pela OAB, pela corregedoria, no meu caso, se pressupõe que cada um cuida do seu trabalho e tem as suas responsabilidades. Então, por exemplo, se eu sou advogado da Carla e não junto nada de documento, o juiz pode ter duas posturas que dialogam com isso, né, do entendimento sobre o seu papel. Ele pode pensar, olha, né, o Arion não apresentou, ele é defensor público, ele deveria saber o que ele precisaria provar. Se ele não sabe, o problema é exclusivamente dele. Ele está sendo pago para isso, não tem nada a ver com isso. O problema meu é julgar a partir daquilo que me é apresentado. Ou ele pode pensar, a pobre coitada da Carla que escolheu esse banana aí para ser advogado dela. Então, e daí pedir os documentos que ele julga necessário. Então, assim, por mais que essa segunda opção nos pareça, às vezes, mais razoável, eu particularmente acho isso, né? Cada profissional tem as suas responsabilidades, cada um tem seus deveres ali, e então faz, digamos, parte do jogo, né? Eu fico pensando, Arion, o seguinte, a gente está queimado de tempo, mas eu queria comentar isso. Mais adiante a gente vai tratar, acho que semestre que vem vai tratar isso com mais pontualidade, mas a questão do juiz, da juíza, ser de alguma maneira objetivo, não vou falar nem neutro porque ninguém mas objetivo, né? Quando o seu juiz, a dona juíza, começa a dizer para o advogado da parte como ele deve atuar, seja juntando documentos, ou seja pedindo, fazendo algum tipo de providência, eu vou colocar para todos nós ouvir isso, e aí eu vou querer que vocês digam, né? Pensem eu, advogada Felipe, advogada Arion, seu juiz. Advogada da parte, Felipe outra, Arion tendo que julgar. No momento em que o Arion começa a dizer, olha, Ana, tu esqueceu de pedir tal prova, como é que o Felipe vai se sentir nisso, né? Como é que o Felipe, como advogado da outra parte, vai sentir no momento em que, nossa, o juiz está cantando a pedra para a outra parte? Pronto, terminou a objetividade do juiz, né? Porque ele já está quase advogando para a outra parte. Não sei se estão me fazendo entender, gente. Sim ou não? É importante, e eu não estou falando neutralidade, Deus me livre. Que, olha, cai uma coisa na minha cabeça eu falar em neutralidade uma vez na minha vida. Mas o que eu estou falando é que, de alguma maneira, o seu juiz, a dona juíza, bom, ele tem a função dele muito específica, não pode fazer o trabalho dos outros. Acho que é isso que está nos dizendo, né, Leon? Isso. E também eu vi que o Naum comentou aqui, existem duas situações que são diferentes, né? Uma é essa que a gente está dizendo, né? Digamos, o juiz fica com, bem entre aspas, né? Pena que a pessoa escolheu um advogado que, segundo a opinião dele, não está fazendo um bom trabalho e resolve dar uma mão, né? E a outra situação, que talvez seja o que ele está referindo agora aqui nos comentários, é que a lei trata, como a lei estabelece requisitos para a petição inicial, se esses requisitos não são observados, o juiz daí sim tem o dever de não receber essa petição. Só que daí normalmente não são questões ligadas a provas, porque a consequência da pessoa, digamos, não provar, em regra, é ela perder, não é não receber. A lógica do sistema é essa.
Então, por exemplo, uma das hipóteses é um pedido que não faz nenhum sentido. Então, sei lá, eu vou lá e conto que a Carla foi furtada, etc, etc. Daí no pedido eu coloco assim, então, juiz, eu quero que seja devolvido o meu caminhão, né? O meu caminhão com um saco de cerveja, né? Então, se o pedido não faz nenhum sentido, não tem conexão nenhuma com os fatos acima, daí sim, o juiz não recebe o pedido, né? Porque, olha, não dá para entender o que você quer, meu amigo. Mas daí isso é diferente da questão mais ligada à prova mesmo, que daí se abraça com o advogado ali e vamos perder o processo. Gente, vamos se encaminhando. Eu tenho uma dúvida, boa noite, dá licença. Oi, Matheus. Oi, tudo bom, professora? Arion, boa noite, tudo bem? Boa noite. Arion, é o seguinte, eu tenho uma dúvida, até meio, né, mas voltando à petição inicial, tipo, é comum tu procurar na internet modelos, né, enfim, e eu gostaria de saber, tenho a curiosidade se é comum que o advogado use esse modelo, tenha bastante, no caso, Ctrl+C, Ctrl+V e aquela mudança, se é comum com vocês, principalmente na tua parte que trabalha diretamente com isso, se é bem comum daquela parte de copiar, até muda muito, varia de caso para caso, como é que funciona essa parte. E a segunda pergunta eu gostaria que tu fizesse, já que a gente está no final da aula, um breve comentário sobre a tua carreira sobre a tua carreira, o teu concurso, enfim, como é que funciona, assim, demorou muito tempo para passar, te empenhasse bastante, como é que funcionou todo o teu avanço até os teus dias de trabalho atuais, tem que falar um breve, né, uma saideira, se possível. Tá bem? Então, vamos lá. Eu me perdi na primeira pergunta. Tinha muito Ctrl+V, Ctrl+C. Sim. Olha, assim, a gente tem que, às vezes, ir entendendo a nuance das coisas. Primeiro, hoje, no sistema, por exemplo, na Defensoria Pública, a gente tem no nosso portal, né, hoje quase tudo eletrônico, a gente tem banco de petições, que servem justamente para isso, né, você usar modelos, né. Isso, ao contrário, né, do que a gente pode pensar no primeiro momento, não faz sentido, né, isso acaba com os casos. Particularmente, eu não sou tão rigoroso, porque eu entendo assim, existem muitos casos que são iguais, né? A determinada, uma mãe que quer cobrar uma pensão para a filha que o pai é motorista de Uber. Isso tem aos montes. Então, será que eu preciso? Será que é produtivo, é eficiente? Eu, a cada vez que senta uma pessoa com esse caso, eu pensar não faz sentido. Isso não quer dizer também que todos os casos são iguais. Então, são coisas que a gente sempre tem que tentar balancear. E isso nem sempre digamos, ruim também para a pessoa que está sendo atendida, no nosso caso, né? Por quê? Porque, por exemplo, numa determinada defensoria que eu atuei, a gente entrava com 300 pedidos, eu e o colega, por mês, relativos a divórcio, pensão, etc. Então, obviamente, que o juiz já sabia localizar nas nossas petições onde estavam as informações, digamos, diferenciadas do caso. E isso não é ruim, porque eram petições curtas, que se destacavam os pontos mais importantes. Então, não necessariamente é ruim, né? Mas, enfim, é bastante comum em tudo, né? Tanto na defensoria, quanto na advocacia, no Ministério Público e na magistratura. Em relação à questão da defensoria pública, especificamente, nós temos uma carreira, um concurso hoje que é equivalente, né, em número de fases e tudo mais, ao da magistratura e do Ministério Público. São concursos com cerca de 5 fases. O concurso dura em torno de 1 ano. Eu ingressei na carreira em 2012, já tinha trabalhado antes na Defensoria do Paraná, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Justiça do Paraná, sempre
mediante concurso público. Enfim, é uma carreira relativamente nova em relação ao cargo de juiz e de promotor de justiça, mas que é uma carreira muito, muito bacana, né? Você tem um outro lado do direito, você atende basicamente pessoas que, se não existisse a defensoria, elas não teriam como resolver suas questões no meio institucional, né? De solução de conflitos, elas, enfim, iam ter que se virar, né? Então, hoje a nossa demanda, basicamente, é muito grande, questões de mães que precisam de vaga em creche, mães que querem cobrar pensão alimentícia, idosos que precisam de medicamentos, bebês recém-nascidos que precisam de uma cirurgia que o Estado não quer pagar. O grosso dessa situação é essa hoje. Então, são pessoas que não teriam a quem recorrer, pura e simplesmente. Então, é um trabalho que eu, particularmente, acho muito bonito e acho muito gratificante. Isso não quer dizer que seja fácil, né? É muito difícil porque, seja na parte de família, seja na parte civil, seja na parte criminal, você está levando as pretensões daquelas pessoas, né, para o judiciário e tudo mais, e você tem uma gama de atividades muito amplas, né? Por exemplo, a Defensoria Pública há poucas semanas, né, no caso do João, naquela situação de violência envolvendo o João e o Carrefour, a Defensoria Pública ajuizou uma ação de dano moral coletivo. Ontem eu, inclusive, acompanhei as questões do protesto na comunidade, na Cruzeiro, porque a Defensoria faz acompanhamento de protestos, tudo mais, no intuito de garantir o direito à livre manifestação. Então, é uma gama de atividades muito amplas, né? Diferente de uma ideia de você estar no seu escritório lá fazendo petição. É muito mais do que isso. Isso, por um lado, é muito legal, às vezes, e por outro é muito difícil também, né? Porque nem sempre é fácil. Não, responde. Eu vou te fazer outra pro cara chato, vou fazer a terceira pergunta. Mas é rapidinho. A última pergunta, tu acredita que diferencia bastante a eficácia de estado para estado ou não? Ou por ser público tem a mesma eficácia? A última pergunta, prometo. Então, eu tive a sorte de conhecer quase todas as defensorias do Brasil, são 27, e é muito variável a estrutura, né? Nós temos defensorias que, em termos de estrutura, estão até melhor que a do Rio Grande do Sul, que, para o padrão de defensoria, é uma defensoria antiga, de 1994. Por exemplo, Mato Grosso do Sul tem uma estrutura de trabalho muito melhor que a nossa. E tem estados, como o do Paraná, o estado de Goiás, que tem uma estrutura pior do que a nossa, bem pior. Então, é muito variável e também depende muito de abordagens, né? Aqui a gente tem, há alguns anos, tentado trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento de soluções extrajudiciais, de questões de acordo, essa questão da proteção dos direitos humanos, que não necessariamente é a tônica de todas, né? Enfim, são pessoas que compõem as instituições, né? As instituições, elas não existem no ar, né? Então, existem variações de todos os níveis, de estrutura, de remuneração, de qualidade ou de abordagem de trabalho. É bastante variável, inclusive dentro do próprio Estado, né? Isso sempre varia. Muito obrigado. Imagina. Arion, Felipe, vamos jantar. Vamos jantar e dormir? Vamos. Então, obrigado, Arion, pela tua presença, por ter cedido gentilmente teu tempo e um pouco do teu conhecimento e um pouco da tua experiência também, tua história. Foi bem legal ouvir isso sobre a defensoria. Eu acho isso interessante, essas aulas abertas que a gente está tendo, não só a tua, de a gente descobrir a nossa vocação um pouco e coisas que pode fazer. O pessoal já falou que não tem barraco, já não quer mais direito, por exemplo, já é uma descoberta a mais, né? Não tem barraco, só de vez em quando no STF, o Barroso com o Gilmar Mendes. Mas, de novo, obrigado e obrigado, boa noite, tudo de bom pra ti. É isso. Obrigado, gente, por estar presente. Obrigada para todos, então. Arion, muito obrigada. E aí,
Ano que vem tu volta. Agora vai ser sempre contigo, Ariel. Melhor de tudo é que a gente terceiriza. Eu agradeço, Felipe, agradeço a Ana, agradeço a todo mundo que me ouviu aí hoje. Eu constei ali na lista agora o meu e-mail, porque, enfim, se ficar alguma dúvida pontual, se precisarem de uma ajuda aí na petição para a gente enganar a Ana Clara, podem mandar ali que a gente faz na clandestinidade. Mas eu também agradeço, espero que tenha sido, foi uma semana corrida, né? Como eu disse, tanto pelas questões de trabalho quanto pela questão da tese. E também, né, tentei dimensionar para não ficar uma aula de pegar um modelinho e ficar explicando o modelo. Espero que tenha sido legal. Para mim foi bacana. Foi muito tri mesmo. Até eu aprendi um monte de coisa, tudo de bom. Não, ninguém questiona mais nada, não. Chega. Então tá, gente, uma boa noite para vocês. Amanhã nós temos, às 7 horas, a Sílvia. Estejam todos, por favor, tá? Nós estamos nos direcionando para o final do semestre. Eu vou assistir o documentário no final de semana. Estou cheio de trabalho. Final de semana eu dou jeito. Gente, Felipe, muito obrigada. Arion, obrigada. Beijo, guris. Beijo para todo mundo. Boa noite.